Todos a rejeitavam por ser estranha, mas a cada manhã encontrava pão e leite em sua porta. Ninguém suspeitava que aquele gesto oculto vinha do Apache temido por todos, até o dia em que, em vez de alimento, ele lhe entregou o coração. Ano 1727. O amanhecer tingia de vermelho as areias áridas de San Roque del Paso, um pequeno povoado escondido entre as montanhas do norte da Nova Espanha. Ali, entre casas de adobe rachado e caminhos de poeira, a solidão era tão palpável quanto o silêncio que dominava ao alvorecer. Maria Soledad, uma jovem de olhar profundo e pele curtida pelo sol, abria todas as manhãs a porta de sua cabana para descobrir, sobre uma manta de couro velho, pão fresco e uma vasilha com leite ainda morno. Ninguém no povoado gostava dela. Chamavam-na de forasteira. A que veio de terras distantes sem raízes, e a olhavam com desconfiança. Mas aquelas ofertas silenciosas a mantinham viva. Ela não sabia de quem vinham, embora em seu coração suspeitasse que não era obra da bondade dos vizinhos. O pão era demasiado bem assado, o leite demasiado fresco, como se alguém tivesse caminhado horas antes do amanhecer para levá-los em segredo. A incerteza a consumia, mas também a reconfortava. Naquela manhã, enquanto o vento gelado descia das serras e os sinos da igreja repicavam para anunciar a missa cedo, um murmúrio se levantou entre as pessoas do povoado. Viram-no de novo, o Apache. Esse nome carregava temor, ódio e superstição. Diziam que rondava os arredores, que ninguém devia cruzar seu caminho. Maria Soledad, com as mãos trêmulas acariciando o pão quente, soube no mais fundo que as peças do mistério começavam a se encaixar. Aquele homem selvagem, temido por todos, era quem todos os dias, sem que ninguém soubesse, a salvava da fome e da solidão. A tarde caía pesada sobre San Roque del Paso. Naquele ano de 1727, o ar cheirava a fumaça e terra seca, e os últimos raios do sol deslizavam pelas montanhas como línguas de fogo que lentamente se apagavam. Maria Soledad havia caminhado até o rio, buscando encher um cântaro de barro com água fresca, antes que a noite fechasse todos os caminhos. Seus passos eram leves, mas seu coração pesava com a carga de uma vida marcada pela rejeição. Enquanto se inclinava para mergulhar o cântaro na água cristalina, um estalo entre os arbustos lhe arrepiou a pele. Prendeu a respiração, apertando os lábios para não soltar um grito. Girou lentamente, e então o viu. Ali, entre as sombras avermelhadas do crepúsculo, erguia-se o homem que todos temiam nomear. O Apache. Sua figura parecia surgir da própria terra. Alto, de olhar feroz e penetrante, a pele bronzeada pelo sol e o torso apenas coberto por um manto de pele de cervo. Seus olhos, escuros e profundos, não refletiam a violência com que o povoado o pintava, mas uma estranha mistura de desconfiança e ternura. Em suas mãos trazia um pedaço de pão envolto em um pano gasto e uma vasilha de leite que ainda fumegava. "É você", murmurou Maria Soledad, com voz quase inaudível, como se temesse que o vento levasse aquela revelação. O Apache não respondeu de imediato. Olhava-a com uma intensidade que lhe atravessava a alma, como se quisesse ler dentro dela todos os segredos que havia guardado. Finalmente, com um gesto lento, colocou o pão e o leite sobre uma pedra próxima e recuou um passo. Como um lobo cauteloso que se aproxima, mas teme ser rejeitado. "Ninguém deve saber", disse ele, em um castelhano áspero, marcado por um sotaque que parecia moldado pelas montanhas e pelo silêncio. Maria Soledad sentiu que o mundo inteiro se detinha. O murmúrio do rio tornou-se mais forte, o ar mais frio e as cores do entardecer mais intensas. Não era medo o que percorria seu corpo, mas um estremecimento estranho, como se naquele olhar houvesse algo que desafiava a solidão de toda a sua vida. Quis agradecer, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, só conseguiu sustentar-lhe o olhar. E foi nesse instante que compreendeu que aquele homem, apontado como inimigo, tinha sido a única alma capaz de lhe estender a mão em segredo. Antes de desaparecer entre as árvores, o Apache inclinou-se levemente, como se quisesse reconhecer sua fragilidade e, ao mesmo tempo, lhe entregar algo invisível, confiança. O cântaro escorregou das mãos de Maria Soledad, e a água se espalhou entre as pedras, mas ela não percebeu. Algo mais profundo a havia invadido. A premonição de que aquele encontro não era acaso, mas o início de um destino impossível de conter.
As noites em San Roque del Paso eram impiedosas. O frio descia das serras como uma maré invisível que se infiltrava por cada fresta de adobe, apagando o calor dos corpos e endurecendo os ossos. Maria Soledad costumava encolher-se junto ao fogo fraco de sua cabana, ouvindo o uivo distante dos coiotes e o murmúrio incessante do vento que parecia sussurrar advertências em um idioma esquecido. No entanto, desde aquele encontro no rio, o silêncio já não a esmagava do mesmo modo. Havia uma presença que permanecia com ela, mesmo quando ele não estava. A certeza de que alguém a cuidava, a escolhia em segredo. As manhãs tornaram-se um ritual diferente. Ela abria a porta com o coração acelerado. E lá, sobre o mesmo couro velho, encontrava pão recém-assado e leite morno. Já não eram simples oferendas, eram mensagens silenciosas, promessas sem palavras que alimentavam tanto seu corpo quanto a esperança que começava a germinar no fundo de sua alma. O povoado, no entanto, tornava-se mais hostil a cada dia que passava. Alguns homens murmuravam que o Apache rondava perto demais, e outros garantiam que a forasteira o atraía com seus olhos de bruxa. Maria Soledad fingia não ouvir, mas o veneno dessas palavras a perseguia. Sabia que, se alguém descobrisse a verdade, não apenas ele correria perigo, mas também ela. Numa tarde, enquanto recolhia lenha nos arredores, ela o viu novamente. Não apareceu de repente como antes, mas surgiu da penumbra dos pinheiros, observando-a à distância. Havia uma tensão em sua postura, como se hesitasse entre se aproximar ou desaparecer sem ser visto. Maria Soledad, com um gesto lento, deixou cair os troncos que carregava nos braços e deu um passo em sua direção. "Por que faz isso?" perguntou, e sua voz ressoou no ar gelado com a força de uma confissão. O Apache não respondeu de imediato. Seus olhos escuros a examinaram, buscando se havia medo neles, se havia rejeição, se havia traição. Ao não encontrar nada disso, apenas suavidade e um brilho inesperado, avançou alguns passos mais e falou com uma calma estranha, como se cada palavra pesasse demais. "Porque você também é como eu, sozinha." Essa frase atingiu Maria Soledad mais do que qualquer insulto ou desprezo que havia recebido no povoado. Era verdade. Ela também vivia às margens, entre dois mundos que não a aceitavam por completo, em um vazio onde o calor humano era tão escasso quanto a chuva naquelas terras secas. Nos olhos do Apache, encontrou algo que nunca havia visto em nenhum outro: reflexo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tudo o que não podiam dizer. O crepúsculo derramava-se entre os galhos, tingindo de dourado seus rostos, e por um instante, ambos souberam que estavam cruzando um limiar invisível, um ponto sem retorno. Maria Soledad deu mais um passo, o suficiente para sentir o cheiro de couro, terra e fumaça que emanava de sua pele. E embora nenhum dos dois o dissesse em voz alta, entenderam que aquele segredo já não era apenas dela, mas de ambos. O eco de cascos de cavalo rompeu o momento. Vozes de homens armados soaram ao longe, avançando em direção à mata. Ele segurou a mão dela por apenas um segundo, o bastante para transmitir-lhe uma urgência muda, e desapareceu entre as árvores com a rapidez de uma sombra. Maria Soledad ficou ali, com o coração disparado, sabendo que o perigo o cercava, e ao mesmo tempo, com a certeza de que já não podia se afastar daquele destino, mesmo que todo o povoado se levantasse contra. O inverno de 1728 caiu sobre San Roque del Paso, com um rigor implacável. O vento parecia querer arrancar os telhados das casas, e os caminhos se cobriram de pó gelado que se agarrava à pele como agulhas. À noite, as crianças choravam de fome e os anciãos rezavam em voz baixa para que a estação não os consumisse. Foi nesses dias de escassez e medo que os rumores começaram a crescer como uma erva venenosa. Diziam que o Apache rondava perto demais, que alguém o protegia em segredo, que havia uma mão dentro do povoado que o chamava. Alguns olhavam para Maria Soledad com uma mistura de suspeita e desprezo. Para eles, ela sempre fora a forasteira, a que não pertencia, a que carregava um mistério no sangue. E em um lugar onde todos buscavam culpados para suas desgraças, ela era a presa mais fácil. Maria Soledad sabia disso. Sentia o peso daqueles olhares cada vez que ia ao poço ou entrava na igreja. Mas o que os demais ignoravam era que,
Em meio a todo aquele ódio, seu vínculo secreto com ele havia se tornado mais forte, mais profundo, quase impossível de ocultar. As noites eram seu refúgio. Ela acendia uma lamparina de óleo em sua janela, e ele a observava de longe, escondido entre as sombras da mata. Não falavam, não se tocavam, mas aquele gesto simples era um pacto silencioso. Estou aqui, não me fui. Com o passar dos dias, começaram a arriscar mais. Os encontros no rio se tornaram frequentes, sempre na penumbra, sempre com o coração pulsando como se pudesse denunciá-los. Maria Soledad descobria nele um homem diferente daquele que os rumores pintavam. Não era um selvagem sem alma, mas alguém marcado pela solidão. Alguém que havia aprendido a sobreviver carregando cicatrizes invisíveis. Numa noite, enquanto a lua iluminava a água com reflexos prateados, ele rompeu o silêncio. Se o povo soubesse a verdade, me caçariam como a uma besta, e a você, arrancariam tudo o que é. Maria Soledad o olhou nos olhos, e naquele olhar havia mais valentia do que em qualquer espada ou escudo. Já me arrancaram tudo, menos isto. Ao dizer isso, levou a mão ao peito, e a intensidade de suas palavras o deixou sem resposta. O Apache desviou o olhar, como se aquela confissão o tivesse desarmado mais do que qualquer arma. O vento agitava os galhos, e o rio rugia como se quisesse ser testemunha daquele segredo compartilhado. Mas naquela noite, antes que se despedissem, notaram algo diferente no ar. Ao longe, no horizonte, várias tochas acesas avançavam em grupo, descendo do morro em direção ao povoado. Eram homens armados, procurando o Apache, convencidos de que alguém o protegia. O amanhecer daquele dia não trouxe a calma habitual. Em vez das rezas e do repicar dos sinos, San Roque del Paso despertou com um ruído inquietante. Vozes firmes, ordens gritadas e o ranger de armas que se preparavam para a caçada. Os homens do povoado, liderados por Dom Evaristo, um ancião rico que havia perdido gado meses antes, reuniram-se na praça com arcos, facões e tochas. Haviam decidido acabar com a ameaça do Apache, e não descansariam até vê-lo morto ou expulso para sempre. Maria Soledad os observava de um canto, envolta em um xale escuro que mal conseguia ocultar o tremor de suas mãos. Não ousava se aproximar demais, mas podia escutar as palavras cheias de veneno. Ele se esconde por perto. Alguém o ajuda, ruge a Dom Evaristo, batendo o chão com o bastão. E todos sabemos quem poderia ser, respondeu um homem, e os olhares, como flechas envenenadas, cravaram-se nela. Sentiu um frio percorrendo-lhe as costas, mas não baixou os olhos. Se o fizesse, confirmaria o que suspeitavam. Forçou-se a aparentar indiferença, embora por dentro ardia de medo. Sabia que ele estava escondido nas montanhas próximas, observando de longe, e também sabia que, se os homens do povoado conseguissem rastreá-lo, não haveria escapatória. Naquela mesma tarde, com o céu coberto de nuvens cinzentas que anunciavam tempestade, Maria Soledad fugiu em silêncio para a mata. O chão estava úmido, o ar carregado de eletricidade, e cada passo era um risco. Se alguém a seguisse, descobririam o segredo. Caminhou até o rio, com o coração descompassado, e lá o encontrou, como havia pressentido. O Apache surgiu entre as sombras, com os músculos tensos e o olhar alerta. Trazia um arco pendurado nas costas e o rosto manchado de terra, como se quisesse confundir-se com a paisagem. Quando a viu, uma centelha de surpresa e fúria brilhou em seus olhos. Você não devia ter vindo, disse em voz baixa, num tom que era metade repreensão e metade súplica. Vão te encontrar, respondeu ela com firmeza, contendo as lágrimas, e se saíram todos. Não há lugar seguro. Ele respirou fundo, como um animal acuado que calcula seus movimentos. O vento agitava seus cabelos escuros, e a tensão em seu rosto revelava que já havia imaginado aquilo. Cedo ou tarde, a caçada chegaria. Eu sei como te esconder, acrescentou Maria Soledad, aproximando-se. E suas palavras não eram uma simples tentativa desesperada, mas um juramento silencioso de proteção. Por um instante, o Apache a olhou como se quisesse decifrar que tipo de mulher era capaz de arriscar tudo por alguém que o mundo inteiro chamava de inimigo. Seus olhos refletiam incredulidade, mas também uma devoção crescente que começava a transbordar. De repente, um estrondo interrompeu o momento. Um trovão rasgou o céu, e a chuva começou a cair com violência,
golpeando a terra seca como uma tempestade de séculos. Entre o estrépito da água, ouviram-se vozes. Homens do povoado se aproximavam, com cães e tochas, que lutavam contra o aguaceiro. Maria Soledad o fitou intensamente e, sem pensar duas vezes, tomou-lhe a mão. Vem comigo, sussurrou, enquanto o arrastava para um caminho oculto entre as pedras. O Apache hesitou apenas um segundo, o suficiente para compreender que aquele gesto era mais que uma tentativa de salvá-lo. Era uma declaração de lealdade absoluta. E então, como se o destino o empurrasse, ele a seguiu. A tempestade daquela noite parecia decidida a apagar todos os rastros de vida em San Roque del Paso. A chuva caía como um chicote implacável, e os relâmpagos iluminavam a serra com clarões que revelavam por breves instantes a silhueta dos homens que buscavam o Apache. As tochas crepitavam sob o aguaceiro, mas a fúria do povo era mais forte que a água. Ninguém se deteria até capturá-lo. Maria Soledad corria descalça sobre a terra enlameada, guiando o Apache por um caminho secreto que só ela conhecia. Seus pés afundavam no barro, o chale colava-se à pele, e cada respiração era um esforço contra o medo. O som dos cães de caça latindo ao longe lembrava-lhe que não havia tempo a perder. Após uma curva abrupta no caminho, chegaram a uma caverna escondida sob um enorme penhasco, um lugar de que quase ninguém falava. Diziam que ali habitavam espíritos antigos, que quem entrava podia perder a alma. As crianças do povoado cresciam temendo-a, e os anciãos a apontavam como amaldiçoada. Mas para Maria Soledad, aquele lugar era um refúgio. Quando criança o havia descoberto, e o guardava como um segredo seu, um recanto onde chorar sem ser vista. Agora, aquele mesmo lugar era a única salvação. Entraram encharcados, tremendo. O interior da caverna cheirava a umidade e terra antiga. Gotas de água se infiltravam pelas fendas, caindo com um eco que parecia o pulsar de um coração enterrado sob a montanha. Ali, entre a escuridão e o silêncio, ela acendeu uma pequena lamparina de óleo que trazia escondida sob o manto. A luz vacilante projetou sombras nas paredes, figuras que pareciam dançar como guardiões invisíveis. O Apache a observou em silêncio. Seus olhos refletiam o brilho da lamparina, e naquele olhar se misturavam a desconfiança, a gratidão e algo novo, algo que até então ele não havia permitido: vulnerabilidade. Você arrisca demais, disse por fim, com uma voz grave que parecia brotar do próprio chão. Já não me importa, respondeu ela, apertando os lábios, com uma firmeza que o surpreendeu. Se você salvou minha vida a cada amanhecer, como não vou salvar a sua agora? Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daquelas palavras. Era um homem acostumado ao silêncio, à solidão, a viver como sombra entre sombras. E, no entanto, aquela mulher, frágil e forte ao mesmo tempo, o estava obrigando a enfrentar algo que nunca havia buscado: o calor de um vínculo real. O rugido dos cães soou mais próximo. Vozes de homens chamando uns aos outros se misturavam ao tamborilar da chuva nas pedras. O coração de Maria Soledad batia tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Aproximou-se dele, buscando refúgio em sua presença, e o Apache, quase sem perceber, levantou uma mão áspera e a pousou em seu ombro. O contato foi breve, mas suficiente para que ambos entendessem que o perigo não era a única coisa que os envolvia naquela noite. Um trovão sacudiu a caverna e, nesse instante, ele inclinou-se em sua direção, o bastante para sussurrar algo que jamais teria confessado sob outro céu. Nunca antes alguém me viu como você me vê. O tempo pareceu deter-se. A chuva lá fora era um muro impenetrável. Os homens continuavam a buscá-los. Mas dentro daquela caverna, o universo havia se reduzido a duas almas que, contra toda lógica, se reconheciam em meio à escuridão. Maria Soledad fechou os olhos por apenas um instante. E nesse gesto de entrega silenciosa, compreendeu que o vínculo que haviam forjado não poderia ser quebrado, ainda que todo o povoado se levantasse contra. E então, entre o eco da água e o retumbar da tempestade, um latido ressoou tão perto que a terra sob seus pés vibrou. Os homens haviam encontrado o rastro. A caverna já não era um refúgio seguro, mas uma armadilha prestes a se fechar. A tempestade não havia dado trégua. A chuva golpeava a montanha com uma fúria que parecia querer rasgá-la. E cada relâmpago iluminava, por um segundo, os caminhos ocultos que se estendiam como veias na escuridão.
Dentro da caverna, o ar se tornou mais denso. A fumaça da lamparina de óleo se misturava com o cheiro de umidade e terra molhada, criando uma atmosfera sufocante que acelerava a respiração de ambos. O Apache se levantou de súbito, aguçando o ouvido. Maria Soledad ouviu-se tensionar como um felino, com o olhar fixo na entrada da caverna. Não precisou perguntar. Ele já os tinha ouvido. Vozes graves, gritos curtos, ordens que se perdiam entre o rugido da tempestade. E então, um som que gelou o sangue de Maria Soledad. O latido seco e furioso dos cães de caça. Estavam ali, tão perto que podia sentir a vibração nas paredes. O Apache apagou a lamparina de um golpe, e a escuridão os envolveu. Nesse silêncio abafado, Maria Soledad sentiu a mão dele procurando a sua. Era uma mão áspera, forte, endurecida pela sobrevivência, mas naquele instante tremia levemente. Não de medo, mas da intensidade do momento. Se entrarem aqui, não sairemos vivos, murmurou ele, tão baixo que suas palavras pareceram fundir-se com o estrépito da tempestade. Ela respirou fundo. Seu corpo estava encharcado, seus lábios frios, mas em seu interior ardia um fogo estranho. Aproximou-se mais, tanto que sua testa roçou o peito dele, e sussurrou com firmeza: então não devem nos encontrar. O eco das vozes retumbou na entrada. Os homens discutiam, indecisos se entravam ou não. Alguns acreditavam que aquela caverna era maldita e evitavam adentrar demais. Outros insistiam que o rastro levava diretamente até lá. Entre os latidos e a chuva, ouviam-se preces apressadas, como se temessem mais os espíritos da montanha do que o próprio Apache. O tempo parecia dilatar-se. Maria Soledad sentia o pulso do homem ao seu lado, rápido, brutal, como um tambor de guerra que batia sob sua pele. Do lado de fora, os homens lançaram uma tocha à entrada. E por um instante a caverna se iluminou com um clarão alaranjado, que desenhou na parede as silhuetas de ambos, unidos na penumbra. O Apache reagiu com rapidez. Puxou-a para um túnel estreito que se abria no fundo da caverna. Uma passagem que se afundava como garganta de pedra nas entranhas da montanha. O ar ali era ainda mais espesso, carregado de umidade e silêncio, mas representava a única saída. Caminharam às cegas, roçando as paredes frias e rugosas, enquanto os sons do lado de fora se desvaneciam pouco a pouco. A escuridão era total, tanto que Maria Soledad teve de guiar-se apenas pelo contato de sua mão na dele. Confie em mim, disse o Apache, com uma voz firme que ressoou na escuridão. Ela não respondeu com palavras. Apertou sua mão com força, entregando-se por completo. Avançaram durante o que pareceu uma eternidade, até que um sopro de ar fresco anunciou a saída. A tempestade ainda rugia, mas agora estavam do outro lado da montanha, longe dos homens e de seus cães. O céu se rasgava em relâmpagos que iluminavam o vale como um oceano revolto. E a água corria em cascatas improvisadas pelas encostas. Maria Soledad, ofegante, deixou-se cair sobre uma rocha. O Apache permaneceu de pé, observando o horizonte, com o peito agitado e os olhos ardendo na penumbra. Sabia que naquela noite haviam escapado por um fio, mas também sabia algo mais. Já não havia volta. O povoado os perseguiria com mais força, e cada dia de liberdade teria um preço mais alto. Quando enfim ele voltou o olhar para ela, seus olhos não mostravam medo, mas uma decisão irrevogável. Inclinou-se apenas um pouco, com a água escorrendo pelo rosto, e pronunciou palavras que Maria Soledad nunca esqueceria. Se continuarem me caçando, você terá que escolher. O amanhecer chegou pesado, com um céu plúmbeo que parecia carregar todo o peso da tempestade da noite anterior. Os caminhos de San Roque del Paso estavam transformados em rios de lama. As casas pingavam água, e a fumaça das chaminés mal conseguia vencer a umidade que impregnava cada canto do povoado. No entanto, o que mais pesava no ar não era a chuva acumulada, mas o fracasso. Os homens haviam voltado sem o Apache, e esse vazio era para eles mais insuportável que a fome ou o frio. Dom Evaristo, furioso, reuniu os vizinhos na praça. Sua voz retumbava sob o céu carregado, exigindo que o traidor, porque alguém o ajuda, alguém o esconde, fosse revelado. Cada palavra era um veneno que contaminava os demais, que acendia a suspeita em seus olhares. Maria Soledad, oculta sob um rebozo escuro, escutava com o coração palpitando no peito. Sabia que aquela reunião não era mais que um prelúdio,
O povoado precisava de um culpado, e ela estava se tornando a vítima perfeita. Enquanto isso, nas montanhas, o Apache aguardava. Aprendera a ler a linguagem das nuvens, o movimento dos animais, os sons da noite. Sabia que a tempestade havia apagado seus rastros, mas também intuía que não seria suficiente. Os homens voltariam, com mais raiva, com mais armadilhas, e cada dia de liberdade seria um desafio maior. E apesar disso, algo o mantinha próximo ao povoado. Algo que nunca havia sentido. A necessidade de vê-la, de cuidar dela, de proteger aquele laço secreto que crescia como uma raiz oculta sob a terra. Maria Soledade via entre dois fogos. Por um lado, o peso sufocante de um povoado que a rejeitava e a vigiava. Um povoado que cada vez mais a apontava com dedos acusadores. Por outro, a certeza de que nas montanhas alguém a esperava, alguém que não lhe pedia nada além de sua companhia, alguém que a cada entrega de pão e leite havia semeado em sua vida uma semente impossível de arrancar. Numa tarde, enquanto recolhia a água do poço sob o olhar desconfiado das mulheres do povoado, uma pedra caiu a seus pés. Levantou-a com disfarce, e ali, escrito com carvão na superfície, leu palavras curtas mas devastadoras. Ao cair da noite, venha. Seu coração se agitou com força. Não precisava perguntar de quem vinham. Nessa noite, com o céu limpo e uma lua imensa pendurada como um farol sobre a serra, Maria Soledade escapuliu em silêncio. O caminho estava úmido e escorregadio, mas sua determinação era mais forte que o medo. Ao chegar ao rio, o viu, de pé, esperando por ela. Não havia tochas nem lamparinas, apenas a claridade prateada da lua iluminando seus rostos. O Apache se aproximou lentamente, e ela percebeu em seus olhos uma mistura de urgência e ternura. Não era o olhar de um fugitivo, mas o de alguém que havia tomado uma decisão interna, uma resolução que pesava mais que qualquer perseguição. Não posso continuar vindo todos os dias, disse ele, com a voz grave, entrecortada pela emoção contida. Vou te colocar em perigo. Eles desconfiam de você. Maria Soledade deu um passo em sua direção, com o coração transbordando. O ar cheirava a água fresca e terra úmida. E naquele instante cada batida parecia cravar-lhe uma verdade na pele. Se deixar de vir, morrerei antes que eles me matem, respondeu, sem hesitar. O silêncio que seguiu foi absoluto. O rio murmurava ao longe, os grilos cantavam timidamente, e a lua parecia tê-los escolhido como únicos protagonistas da noite. O Apache a olhou longamente, como se quisesse gravar cada detalhe de seu rosto na memória. O brilho de seus olhos, a firmeza de sua boca, a força silenciosa de alguém que aprendera a resistir. Finalmente, ele levantou a mão e a pousou em sua face. Foi um gesto lento, reverente, carregado de uma delicadeza que contrastava com sua aparência de homem selvagem. Maria Soledade fechou os olhos, deixando que aquele carinho a envolvesse como um manto. E foi então que compreendeu que sua vida já não lhe pertencia apenas. Estava atada a ele, unida ao seu destino, acima de qualquer condenação que o povoado quisesse impor. A noite parecia eterna, mas o murmúrio distante de passos interrompeu o instante. Não estavam sozinhos. Havia homens rondando na escuridão, buscando rastros, talvez seguindo-a. O Apache segurou seu braço com firmeza, sem violência, e sussurrou com uma intensidade que a atravessou por completo. Chegou o momento. Mais cedo ou mais tarde você terá que escolher. Eles ou eu. As palavras ficaram suspensas no ar como uma lâmina, e o eco do rio levou o silêncio até o mais profundo da montanha. O sol de 1729 se ergueu com uma crueza incomum, tingindo de ouro e fogo os campos áridos que cercavam San Roque del Paso. Mas aquele brilho não trazia esperança. Iluminava com uma dureza impiedosa os rostos tensos de um povoado cada vez mais envenenado pela suspeita. Os homens se reuniam em pequenos grupos, as mulheres cochichavam diante do poço, e até as crianças repetiam frases que ouviam em casa. A forasteira fala com ele. A forasteira o esconde. Maria Soledade sentia como cada olhar se lhe cravava nas costas, quando caminhava pela praça. As vozes não precisavam gritar, bastava o silêncio pesado, as bocas cerradas, os olhos que a seguiam sem piscar. Era como viver num julgamento constante, com a corda invisível sempre apertando-lhe o pescoço. Dom Evaristo havia endurecido suas acusações.
Com a bengala golpeava as pedras do chão. Sua voz, quebrada pela ira, apontava sem nomear, e todos sabiam para onde se dirigia essa sombra, para a choupana da mulher que nunca havia se encaixado. À noite, Maria Soledad acendia sua lamparina, tremendo não de frio, mas de angústia. E de longe na encosta, ele respondia com sua presença silenciosa, um brilho de olhos entre a penumbra que a sustentava. Mas cada vez era mais difícil encontrarem-se. Cada vez mais arriscado, o vínculo que os unia, em vez de se dissolver sob a pressão, crescia como uma chama proibida que ardia com mais força quanto mais tentavam sufocá-la. Numa tarde, enquanto ela recolhia milho seco nos limites do povoado, 3 mulheres se aproximaram. Não a insultaram diretamente, mas suas palavras foram ainda mais cruéis. Disfarçadas de piedade fingida, devias confessar, disse uma, com a voz empapada de veneno. Deus perdoa, mas o povo não. Não podes carregar sozinha um pecado tão grande, acrescentou outra, olhando-a de cima a baixo. Ninguém dá pão nem leite, sem esperar algo em troca. Maria Soledad não respondeu. Seus lábios permaneceram fechados, mas por dentro se dilacerava. Quis gritar-lhes que não entendiam, que não conheciam a solidão de um coração vazio, que aquele homem não era um monstro, mas o único que havia visto nela algo mais que uma sombra. Porém calou-se porque sabia que suas palavras seriam como lenha em um fogo já aceso. Naquela mesma noite encontrou-se com ele, na baixada do rio. A lua estava coberta por nuvens, e o ambiente cheirava a tormenta contida. O Apache percebeu em seu rosto o cansaço dos dias, o peso de tantas acusações. Já não podes continuar aí, disse ele com firmeza, como se tivesse tomado uma decisão por ela. Vão destruir-te. Maria Soledad olhou-o nos olhos, e nesse olhar havia um cansaço profundo, mas também uma determinação que nem o medo podia quebrar. Se fujo contigo, nunca mais terei um lugar. Serei o que eles dizem que sou, uma desterrada. Se ficas, não sobreviverás, respondeu ele, com uma crueza que queimava. Um trovão distante retumbou no horizonte. O vento agitou os ramos e levantou um cheiro de terra molhada. Era como se a própria montanha escutasse aquela conversa. Ele deu um passo mais. Tão perto que podia sentir a respiração trêmula dela. Sua voz, baixa mas intensa, quebrou-se ao pronunciar as palavras seguintes. Não quero que morras por mim. A confissão ficou suspensa no ar, carregada de uma dor insuportável. Maria Soledad, com lágrimas contidas, ergueu a mão e roçou de leve o peito dele, ali onde pulsava um coração endurecido por anos de solidão e luta. Não morrerei por ti, sussurrou, com uma calma que o desarmou. Viverei contigo. O silêncio posterior foi absoluto, como se até o rio tivesse calado para dar espaço a essa verdade. No entanto, o eco de vozes ao longe rompeu a calma. Homens com tochas já cruzavam o vale, mais perto que nunca. O tempo para escolher se esgotava. O ano de 1729 entrava em sua estação mais dura. A seca, a fome e a desconfiança haviam transformado San Roque del Paso em um lugar de murmúrios e olhos vigilantes. A praça se enchia cada noite de reuniões que, mais que rezas, pareciam conspirações. E entre todas as vozes, a de Dom Evaristo se impunha como um martelo. Há uma traidora entre nós, e até que não se arranque pela raiz, não haverá paz. Maria Soledad sentia o fio dessa ameaça cada vez mais próximo. Uma tarde, quando regressava com um cântaro de água, 2 homens a interceptaram no caminho. Não a tocaram, mas a cercaram com seus corpos, como lobos encurralando uma presa. Onde estiveste ontem à noite? Perguntou um, com a voz carregada de acusação. Sempre desapareces quando os cães perdem o rastro, acrescentou o outro, com um sorriso torto que não escondia o ódio. Ela baixou o olhar, contendo a raiva e o medo. Não podia dizer a verdade, mas cada silêncio seu era interpretado como uma confissão. Ao chegar à sua choupana, encontrou a porta entreaberta. Alguém havia estado ali. Sobre a mesa, o único pedaço de paz que lhe restava, o pedaço de pão que costumava guardar, havia sido destroçado no chão. Era uma mensagem clara. Já não havia refúgio seguro. Naquela noite, o sino da igreja repicou mais forte que nunca. Todo o povoado se reuniu na praça. As tochas iluminavam os rostos tensos, suados, cheios de ira contida. Dom Evaristo, com a bengala erguida, anunciou que havia chegado a hora de desmascarar a culpada.
e, sem hesitar, apontou com um dedo trêmulo mas firme em direção a ela. É a forasteira. É ela quem o protege. Um murmúrio estourou entre a multidão, como um enxame enlouquecido. Alguns gritavam pedindo seu desterro. Outros exigiam castigo imediato. Maria Soledad sentiu que o chão se desfazia sob seus pés. Não havia escapatória. Cada olhar que a cercava era uma faca. Os homens a arrastaram até o centro da praça. O frio da noite lhe atravessava os ossos, mas o que mais a gelava era a solidão absoluta. Ninguém saiu em sua defesa. Ninguém se atreveu sequer a olhar com compaixão. Era como se, de repente, tivesse deixado de ser pessoa e se convertido em símbolo, a encarnação de tudo o que o povo temia e odiava. No alto do cerro, invisível para todos, o Apache observava. Seu coração golpeava com fúria ao vê-la, entre a multidão, humilhada, prestes a ser condenada. Durante anos havia aprendido a esconder-se, a viver como sombra, a não desafiar de frente aqueles que o perseguiam. Mas naquela noite, ao ver como ela baixava a cabeça, compreendeu que tudo o que havia sido até aquele momento se rompia. As vozes pediam que fosse expulsa. Outros clamavam castigos piores. Dom Evaristo ergueu sua bengala, disposto a ditar sentença. Maria Soledad fechou os olhos. Podia sentir o calor das tochas em seu rosto, o murmúrio crescente da multidão, o julgamento iminente que se lançava sobre ela. E então, um grito rasgou a noite. Uma voz profunda, feroz, que vinha da beira da montanha. Basta! O eco expandiu-se por todo o vale, silenciando a multidão. Os homens levantaram as tochas, buscando a silhueta que se recortava contra a lua. Lá estava ele, de pé, firme como uma árvore impossível de derrubar, o Apache. Sua figura imponente, banhada pela luz prateada, descia lentamente, e a cada passo, o medo se misturava com a fascinação nos olhos dos habitantes do povoado. Maria Soledad abriu os olhos e o viu. O ar escapou-lhe do peito. Nunca antes ele havia aparecido assim diante de todos, rompendo a regra sagrada de sua vida, permanecer oculto. Seu coração batia descontrolado porque entendia o que significava aquele gesto. Naquela noite, ele não apenas arriscava sua vida, estava entregando-a. E nesse instante, com o povo emudecido e o som do vento uivando entre as casas, Maria Soledad soube que nada voltaria a ser igual. O silêncio que seguiu aquele grito foi tão profundo que até os cães deixaram de ladrar. As tochas, agitadas pelo vento, projetavam sombras deformadas nas paredes de adobe, e todo o povoado permaneceu paralisado ao ver como a figura do Apache descia do cerro com passo firme. Cada passo que dava ressoava como um trovão na consciência de todos, como se a própria montanha o empurrasse a enfrentar aquilo que havia evitado durante anos. Maria Soledad o olhava com os olhos escancarados, incapaz de respirar. Seu coração golpeava contra o peito com uma mistura de medo e esperança. Sabia que cada segundo em que ele avançava era um desafio aberto, um ato de guerra contra um povo que o odiava, mas também compreendia que aquele gesto era maior que o medo. Era a confissão mais clara de todas. O Apache deteve-se diante da multidão. A chuva da noite anterior ainda se evaporava no ar, deixando um cheiro de terra molhada que impregnava cada canto. Seu torso nu brilhava sob a lua, e em seus olhos ardia uma chama que nenhum dos presentes pôde sustentar sem estremecer. Ela não é culpada, disse, com uma voz que retumbou como um tambor na praça. Sou eu quem a procurou. Sou eu quem a cada amanhecer deixou pão e leite em sua porta. E sou eu quem a escolheu. Ainda que todos vocês a rejeitem. O murmúrio da multidão estourou como um enxame. Alguns gritaram de raiva, outros recuaram de medo. Dom Evaristo golpeou sua bengala no chão, tentando recuperar o controle, mas a força daquela revelação era maior que qualquer ameaça. Maria Soledad sentiu que o mundo inteiro se detinha. As palavras do Apache haviam rompido o segredo que haviam guardado com tanto cuidado e, ao mesmo tempo, lhe haviam dado algo mais valioso que a vida: dignidade. Pela primeira vez em sua existência, alguém não apenas a havia defendido, mas proclamado seu nome através de um ato de amor impossível de ocultar. Os homens começaram a avançar contra ele, armados com facões e pedras. Mas o Apache não se moveu. Abriu os braços, expondo seu peito nu como se oferecesse sua vida em troca da dela. Se precisam de sangue para acalmar o ódio, tomem o meu rugio.
mas não toquem na mulher que me devolveu a alma. Maria Soledad correu até ele, desafiando a multidão, e agarrou-se ao seu corpo com uma força desesperada. O calor de sua pele, o ritmo selvagem de seu coração sob sua face, tudo naquele instante lhe gritava que aquele homem não era o monstro que eles viam, mas o ser mais humano que já havia pisado naquela terra. Os aldeões hesitaram. Alguns baixaram as armas, comovidos pela força daquela entrega. Outros continuavam gritando com fúria. O ar estava carregado de tensão, como se uma faísca pudesse acender um incêndio imparável. E então aconteceu. O Apache levou a mão ao peito e a colocou sobre a de Maria Soledad, apertando-a com força. Seus olhos, profundos e escuros, cravaram-se nos dela com uma intensidade que queimava. Não tenho mais nada para te dar, sussurrou, quase inaudível para ela. Apenas o meu coração. Maria Soledad sentiu as lágrimas correrem pelo rosto enquanto seus lábios tremiam sem palavras. Porque entendia que aquela entrega não era uma metáfora, mas uma decisão. Ele se oferecia inteiro, disposto a ser devorado pelo ódio do povo contanto que a salvasse. O povoado ficou dividido entre a ira e a compaixão. Ninguém se atreveu a atacar de imediato. Alguns homens recuaram, incapazes de sustentar a magnitude do que estavam presenciando. Um homem condenado que, em vez de lutar ou fugir, se oferecia nu em sua verdade. Naquela noite não houve linchamento. Houve um silêncio longo, denso, que cada habitante carregou consigo como uma ferida. O Apache e Maria Soledad desapareceram na escuridão da montanha, deixando para trás o murmúrio de um povo que jamais esqueceria aquela cena. Dizem que nunca mais os voltaram a ver em San Roque del Paso. Alguns asseguram que morreram nas serras, outros que atravessaram terras distantes em busca de um lugar onde pudessem amar sem correntes. Mas o que ninguém pôde negar é que, desde então, a cada amanhecer se recordava aquela história, a do homem que entregou pão, leite e, ao final, o seu coração. O eco desse amor proibido ficou gravado na memória da terra, como um sussurro que o vento ainda repete quando atravessa as montanhas, que às vezes, o único capaz de salvar uma alma marcada pelo ódio é a valentia de entregar tudo o que se tem, inclusive a própria vida. Se esta história deixou uma marca na sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor, para que saibamos que você chegou até o final. Compartilhe esta viagem com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.